Filme de hoje, O Rei Leão. A gente tem trabalhado com alguns filmes da Disney e buscado nesses filmes alguns elementos para construir as interpretações simbólicas, buscando quais são os elementos simbólicos que aparecem nesses filmes. No vídeo passado, a gente conversou sobre A Dama e o Vagabundo, renderam 2 vídeos aqui no IGTV, e hoje a gente vai falar de alguns elementos que aparecem ali no contexto do filme O Rei Leão. Vamos para o começo da história, onde o Simba, logo após a morte do seu pai, é expulso daquela floresta pelo seu tio Scar. Expulso, na verdade, o Scar fomenta que ele fuja, né? Ele diz: fuja, Simba. Pega essa palavra fuja, segura que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E aí ele vai para o outro lado da floresta conviver com Timão e Pumba, um javali e um suricata, embalados por aquele hino que ficou bem conhecido entre nós, do Hakuna Matata. E no Hakuna Matata, qual o refrão? Os seus problemas você deve esquecer. Hakuna Matata. Pega essa cena. E aí eu vou indagar. Será que é realmente isso? Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer? E com isso, eu não estou sugerindo que a gente não deva buscar espaços para relaxar e descompressar. Descompressar é muito importante para que a gente possa retirar a pressão de alguns problemas. Por outro lado, uma vida Hakuna Matata, aquela onde a gente deve esquecer os problemas, vão nos levar a outros problemas, que é, por exemplo, o problema de a gente infantilizar o nosso processo de desenvolvimento e estagnar nesse processo. O que eu quero dizer com isso? O problema de a gente embalar no estilo Hakuna Matata, fugindo dos problemas, é que a gente estagna em determinadas fases psicoemocionais da vida. Por que, Viviane? Quando a gente fala os seus problemas você deve esquecer, a gente está dizendo que esquecendo, a gente não caminha, não se articula para resolver os problemas que fazem parte do processo de desenvolvimento natural da vida. Quando a gente simplesmente vai esquecendo e Hakuna Matata, nada deve te preocupar, a vida deve ser cor-de-rosa o tempo inteiro. Only good vibes, no stress, tudo fixe, felicidade full time, ser feliz o tempo todo. O que a gente está afirmando para o nosso cérebro é que a gente não tem recursos e condições de resolver os problemas. Quem não resolve os próprios problemas são as crianças. Aliás, todo movimento de fuga, todo movimento de fugir de situações difíceis é um movimento tipicamente de formato infantil. Se você tem dificuldade de fugir, na verdade, permanecer, em conversas difíceis, se você foge de situações que são tensas, se você foge de situações que precisam de algum enfrentamento ou resolução, essa é uma postura infantil. Eu não estou dizendo que você deve buscar problemas, buscar estar em situações difíceis. As que são evitáveis, ok. Mas evitações constantes, se você sempre traz uma postura de evitação, tem ali dentro um formato, uma programação infantil. A gente vai ver que o Simba, convivendo com o Timão e com o Pumba, começa a comer minhocas. E a gente sabe que a natureza de um leão, de um felino, é caçar. E aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que comer minhocas, isso está relacionado ou distanciado da natureza de um leão. O quanto, fazendo correlação para o nosso comportamento para ser mais rápido, o quanto os nossos convívios vão nos aproximando ou nos afastando da nossa natureza e do nosso processo de identidade. Pega essa palavra. Processo de identidade. Numa literatura junguiana, o processo de individuação, que é desenvolver a identidade. O que acontece com o Simba? De novo, o Simba aparece comendo minhocas, que era a vida que o Timão e Pumba levavam. Observe que eu já falei disso em posts anteriores, mas a gente tem um componente aqui do ambiente e pessoas. Ambiente e pessoas influenciando na identidade do Simba. Eu vou chamar atenção para uma discussão aqui que é a seguinte:
a gente pode afirmar que nós, considerando esses elementos que eu trouxe da ambiência das pessoas, somos produto do meio? Ou devemos nos ater àquele discurso que diz, olha só, mas quando o homem quer, ele sobrepõe todas as adversidades do meio? Calma aí. Nem afirmo de modo absoluto o determinismo absoluto, nem que exista em todas as pessoas recursos emocionais, repertório emocional para sobrepor a todas as adversidades do meio. Trazendo um fundamento teórico, que é uma teoria chamada do interacionismo simbólico, o que se sabe é que o comportamento é pensado, o comportamento do sujeito, do homem, da pessoa, o meu, o seu, na coletividade, é pensado a partir das interações. A partir das interações com o outro, o meu comportamento e o seu vai sendo moldado. E aí, variáveis vão aparecer. Quanto mais repertório emocional eu tenho, mais capacidade de sobrepor as diversidades do meio. Mas, em alguma medida, a modelagem... O que é modelagem, Viviane? A modelagem é um movimento de a gente mimetizar, de a gente imitar, de a gente acabar pegando o trejeito mesmo, pegando formas de pensamento com as pessoas que a gente convive. Então, a modelagem, ela vai acontecer em alguma medida. Daí, eu já tenho outros posts chamado Tanta Atenção, e volta e meia eu trago nos stories, eu falo muito disso. A importância de a gente observar ambiências e pessoas. Ambiências e pessoas vão modelar a sua identidade. Vamos avançando. Eu vou exatamente para o momento onde o Simba reencontra a Nala. E aqui tem uma chave bem importante. O Simba só começa a despertar, a acordar para o que ele está vivendo, quando ele reencontra a Nala. E aí eu vou chamar a atenção para um aspecto muito importante aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas num grupo de leões, quem caça é a leoa. O que você quer dizer com isso, Viviane? A caça na natureza animal significa sobrevivência. A caça significa passar para a idade adulta. A caça, trazendo para o nosso comportamento, significa dar conta dos boletos emocionais e, obviamente, também os financeiros. E aqui eu vou destacar o seguinte, não sei se você conhece algum caso parecido com esse, mas se você está habilitado a dar conta dos seus boletos financeiros, ou seja, você gera renda suficiente para que você dê conta dos seus boletos financeiros, gera por conta própria, viu? Dar conta do boleto não é você pegar o cartão de pai e mãe e passar em algum lugar, não. Eu tô dizendo que se você tem condições de assumir boletos financeiros, mas as decisões importantes e também as do dia a dia na sua vida, todas são endereçadas a pai, mãe ou são terceirizadas para que alguém dê conta, tem coisa aí. E por isso eu dizia, num grupo de leões, as leoas caçam. As leoas adultas, elas caçam, elas dão conta da própria vida. Viviane, e o leão faz o quê? Tomar conta do território. Mas, se esse território estiver ameaçado, ele vai para a luta. Nessa pinça de Nala reaparecer e fazer a ativação, o primeiro ponto de percepção da identidade de Simba. Leoa adulta ativa identidade do leão. Traz para cá. Mulheres adultas ativam identidade de homens. Meninas mimadas que procuram pais para se casar, já falei disso aqui, não ativam identidade de homem. Moços, vocês que também ficam fantasiando bonecas e meninas mimadas para cuidar, vocês estão procurando casamento com suas filhas. Eu vou repetir. Leoas adultas ativam identidade de leão. Mulheres adultas ativam identidade de homens. Essa transição de Simba no reino Hakuna Matata para Simba que retorna ao reino, ela precisa acontecer como uma transição do psiquismo infantil para o psiquismo adulto. E essa transição acontece
quando um processo de ativação de identidade acontece. Tem mais código aqui dentro do desafios vão aparecendo, vão te convidando, te tracionando para você desenvolver, e o seu psiquismo, se estiver infantilizado, não dá conta de perceber. Você tenta voltar, você resiste, você recua. Se tornar adulto, transitar, significa principalmente se desafiar a expandir. Porque na caça, todo dia tem um novo desafio. Comendo minhoca não, tá ali no chão, caçou, pegou. Então é deixar de viver Hakuna Matata e achar que isso é viver, achar que comer minhoca é viver. Movimento de expansão. Identidade é expansão. E aí aparece o tal do macaco. Aquele macaco que na cena inicial do filme faz o batismo de Simba. Aquela cena é linda, eu adoro, gente. Aquele macaco, gente, ele traz a simbologia, Nala e Simba mexe com o arquétipo ânimos e ânimas, tá? Que é essa coisa da identidade do feminino masculino, o homem precisando sair do psiquismo infantil para aprender a se relacionar com o outro. Voltei pro macaco. Esse macaco aparece. O macaco tem qual simbologia?